Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? O meu nome é João, trabalho aqui na Multitec, na equipe de tecnologia, e nós iremos fazer uma série de apresentações de alguns temas específicos para auxiliar vocês no uso de nossas ferramentas. A primeira sessão é seleção de elementos no Abacus, onde iremos explicar aí, dar algumas dicas sobre que tipo de elemento que é adequado para cada situação, o que deve ser evitado e maneiras de melhorar os resultados de acordo com a seleção de elementos em sua malha. Nós vamos dar uma breve introdução do assunto sobre elementos e depois vamos ter sessões específicas nessa apresentação para elementos sólidos, elementos de casca e elementos de viga. Bom, para começar, eu vou falar aqui um pouco sobre a variedade de elementos que existem na biblioteca de Abacus, que, dependendo da sua aplicação e da sua necessidade, você pode escolher eles de acordo com alguns critérios, como, por exemplo, a família de elementos, que eu posso utilizar elementos contínuos, elementos de membrana, elementos de casca, elementos de viga e outros tipos de elementos, dependendo da aplicação. Quando eu estou definindo elementos, também é importante considerar o número de nós, porque ele vai estar relacionado com alguma rotação, algum deslocamento, ou então com a ordem geométrica, que ela pode ser linear ou quadrática, e assim diferenciando um pouco a resposta que ele pode fornecer. Os graus de liberdade existentes nos nós, que são referentes à resposta dos deslocamentos, das rotações, de temperaturas, e alguns graus de liberdade podem existir em uma determinada simulação ou não. A formulação do elemento, como, por exemplo, um elemento de casca, ele pode ter uma formulação de deformação finita ou então de pequenas deformações, e isso também acontece para outros elementos. E a integração, que ela pode ocorrer de maneira reduzida ou em sua forma completa. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de elementos que nós temos na nossa biblioteca. Por exemplo, nós temos elementos sólidos, contínuos. Aqui está sendo representado um tetraedro, no plano 3D, com 4 nós. Eu tenho elementos de casca, por exemplo, esse quadrilátero aqui com 4 nós, e a integração reduzida. Eu tenho também elementos de viga no plano 3D de primeira ordem. E aqui um outro exemplo é um elemento hexaedro, no plano 3D, com 8 nós e integração reduzida. Basicamente, na biblioteca de elementos do Abacus, cada elemento ele é identificado pelo seu formato ou pelo seu tipo, pelo plano que está sendo trabalhada a análise, pela quantidade de nós e também alguma formulação adicional, como, por exemplo, a formulação de integração reduzida. Além desses elementos mais comuns no Abacus para a geração de malha, eu também tenho elementos rígidos, pontos de massa, inércia e capacitância. Eu tenho elementos coesivos, que são muito úteis para aplicações adesivas. Eu tenho elementos de mola, elementos para representação de conectores e dashpots para juntas, ou então pontos soldados. Eu tenho elementos de gaskets, que são muito utilizados para modelagem de elementos e juntas de vedação, elementos acústicos e porosos, elementos de superfície, elementos eulerianos, que são elementos sólidos, que têm a capacidade de representar o comportamento mecânico de fluidos, couplings e MPCs, que são elementos rígidos que servem para transmissão de carregamentos ou condições de contorno a partir de um ponto de referência para uma determinada superfície do meu modelo, elementos pipe soil e drag chain, além também de elementos criados através de subrotinas. Nós não vamos focar nesses elementos, mas é só para mostrar para vocês que existe essa possibilidade dentro do Abacus, mas
a caracterização dos elementos e todos os benefícios ou então desvantagens do uso de determinado tipo de elemento ou não vão ser focados apenas nos elementos sólidos, elementos de casca e elementos unidimensionais, que são vigas e treliças. Para começar, eu vou falar sobre os elementos sólidos. Para a criação de elementos sólidos, eu preciso definir, pelo menos, a geometria do componente, porque quando nós trabalhamos com elementos sólidos, há duas possibilidades da criação da geometria. Seja ela trabalhando no plano XY, onde é definida apenas a seção transversal do componente, ou então quando eu trabalho no espaço, onde a seção transversal ela é definida pelo plano XY e a extrusão do componente ela é feita ao longo do eixo Z. Nesse caso, é necessário que a geometria seja fechada e maciça. Caso contrário, não será possível gerar uma malha com elementos sólidos. E além de definir a geometria, é necessário definir a seção, onde é feita a atribuição do material e da seção sólida à geometria, independentemente se ela foi construída no plano ou então no espaço. Não há restrição de materiais para o uso de elementos sólidos e após a definição e atribuição da seção, não é necessária a orientação do material, salvo em casos especiais. Conforme visto anteriormente, a geometria pode ser construída no plano ou no espaço, dependendo da necessidade do usuário. Para cada uma dessas situações, existem certos tipos de elementos que podem ser utilizados quando estamos no plano. As análises elas são feitas utilizando elementos sólidos bidimensionais, como, por exemplo, elementos sólidos no estado plano de tensão ou no estado plano de deformação, elementos sólidos no estado plano de tensão generalizados. Esses últimos estão disponíveis apenas para análise do software standard, elementos aximétricos ou então elementos aximétricos com resposta não simétrica. No caso desses elementos com resposta não simétrica, eles também estão disponíveis apenas para o software standard. E todos eles podem ser gerados como triângulos ou então como quadriláteros. Já no espaço, os elementos são todos tridimensionais na forma de tetraedros, hexaedros ou elementos pentaédricos. Existem também os elementos de pirâmide, mas eles não são suportados pela interface CAI, ou seja, o Abaqus ele consegue rodar análise com esse tipo de elementos, porém não é possível gerar uma malha com elementos piramidais. Agora nós vamos focar um pouco nos elementos sólidos bidimensionais. Eu vou apresentar algumas das formulações que temos disponíveis. Vamos começar com os elementos no estado plano de tensão, que eles possuem tensão nula na direção Z e tensão cisalhante nula nos planos XZ e YZ. São elementos que podem se deformar apenas no plano XY e, geralmente, eles são utilizados para modelar estruturas finas, como, por exemplo, uma placa de compósitos. Já os elementos no estado plano de deformação, eles têm a componente Z e as deformações devido ao cisalhamento no plano XZ e YZ nulas. Esse tipo de elemento ele é utilizado para simular modelos de estruturas mais espessas, como, por exemplo, a compressão de uma junta de borracha. Nós temos também os elementos no estado plano de tensão generalizados, que são utilizados em modelos limitados por planos invisíveis, em cada uma da extremidade do meu componente. Para tais modelos, na maioria dos casos, a deformação axial ela é constante, pois os planos eles permanecem paralelos, e assume-se valor nulo para as componentes cisalhantes, pois não há alteração do valor da espessura. Um exemplo de aplicação seria, por exemplo, o colapso de um tubo apenas modelando a sua seção transversal. Agora nós vamos falar sobre os elementos aximétricos, que eles são adequados para modelos com topologia e carregamentos aximétricos, como, por exemplo, a perturbação linear de um eixo cilíndrico engastado. Esses elementos, eles são definidos no plano RZ,
que correspondem com o eixo x e y global, sendo o eixo z o eixo de simetria do meu componente. E como o movimento ele é aximétrico, as deformações radial, axial, angular e de cisalhamento no plano, elas são diferentes de zero. Eu tenho também os elementos aximétricos com resposta não simétrica, que são utilizados para modelos com geometria aximétrica, porém o carregamento ele é assimétrico. Eu não tenho essa simetria na aplicação das minhas forças. Um exemplo de aplicação seria, por exemplo, um conector rosqueado, lembrando que esse tipo de elemento ele não deve ser usado em análise de flambagem ou colapso para modelos cilíndricos de paredes finas e nem para modelos esféricos. E também não há suporte para esse tipo de elemento aqui para simulações térmicas. E existe também os elementos específicos para casos aximétricos, mas que estão submetidos à torção sem alterar o seu eixo de simetria, como é o caso, por exemplo, da simulação de enchimento da câmara de ar de um pneu. Já os elementos tridimensionais são aplicados em modelos sólidos no espaço. Existe uma vasta gama de aplicações para esse tipo de elemento, sendo empregado principalmente em modelos robustos, como um bloco de um motor. Além de considerar os tipos de elementos sólidos, é muito importante o usuário saber sobre dois assuntos, que é o hourglassing e a incompressibilidade do material. Vamos começar falando sobre o hourglassing. Antes, eu só vou dar uma breve introdução de como que é o processo de integração da resposta no Abaqus. Durante a simulação, a rigidez do elemento ela é obtida através da integração da densidade de energia de deformação através da sua fórmula de Gauss, que pode ser completa ou então reduzida. A fórmula completa, ela refere-se à ordem mínima da integração de Gauss necessária para integrar de maneira exata a energia de deformação, se o elemento não estiver distorcido. E essa ordem da integração, ela varia com o tipo do elemento. Já a fórmula reduzida da integração de Gauss refere-se a uma regra com uma ordem a menos da integração total. Então, ela é mais simples. Explicada como é a parte da integração reduzida ou completa, nós vamos tomar um exemplo de uma placa retangular suportada ao longo de suas duas arestas aqui, ó. Ao utilizar a integração reduzida, o modelo ele pode apresentar alguns problemas, como distorção de elementos, deformações nulas e, consequentemente, a integração da energia de deformação ela vai ser afetada. E todos esses comportamentos sugerem uma instabilidade da malha, e essa instabilidade da malha ela é referida como o fenômeno de hourglassing. Agora nós vamos ver a tabela abaixo aqui, onde nós podemos comparar quatro elementos. Dois elementos bidimensionais, nos casos aqui, os quadriláteros de primeira ordem e segunda ordem, e dois elementos tridimensionais, o hexaedro de 8 nós, que é o de integração, de interpolação linear, e a interpolação quadrática aqui com 20 nós. Como podemos perceber aqui, nós temos o grau de liberdade, os modos de deformação, os modos de corpo rígido, e com isso nós somamos os modos de deformação com os modos de corpo rígido e subtraímos pela quantidade de graus de liberdade de cada elemento. E aqui o resultado dessa subtração é o modo de hourglassing, que é quão suscetível o meu elemento vai estar para esse tipo de fenômeno. Como podemos perceber, a maior probabilidade de ocorrer o fenômeno de hourglassing é quando utilizamos elementos tridimensionais de primeira ordem. Bom, algumas considerações gerais em relação ao fenômeno de hourglassing. Primeiro, nós vamos fazer as considerações de quando nós não precisamos nos preocupar com esse tipo de fenômeno no nosso modelo. Levando em consideração os pontos de integração. Eles sempre ficam posicionados em linhas isoparamétricas em relação às minhas arestas. Vamos tomar como exemplo um elemento de interpolação quadrática, que possui 8 nós. Aí, devido ao posicionamento
isoparamétrico dos pontos de integração, o meu elemento de interpolação quadrática, ele assume uma curvatura. E, ao assumir essa curvatura, nós podemos analisar a disposição desses elementos vizinhos e é possível perceber que os modos de Hourglassing em elementos de segunda ordem, eles não são propagados de um elemento para o outro. Logo, não precisamos ter uma preocupação, pois esse fenômeno raramente vai acontecer nesse caso. Quando eu tenho uma malha com elementos triangulares ou então tetraedros, e que eles tenham a formulação regular, eles sempre vão utilizar a integração completa. Logo, eles não estarão suscetíveis ao fenômeno de Hourglassing. Em problemas geometricamente lineares, o fenômeno de Hourglassing ele pode acontecer, mas ele não vai afetar a qualidade da resposta de tensão. Então, para todos esses cenários aqui, o usuário ele não precisa se preocupar com a ocorrência do Hourglassing no seu modelo. Agora, nós vamos fazer algumas considerações onde o fenômeno de Hourglassing ele pode acontecer e será necessário tomar algumas atitudes para evitar esse problema. Novamente, falando sobre os pontos de integração, só que agora com a integração reduzida. Nós temos aqui um elemento com interpolação linear aqui, o mesmo elemento o mesmo quadrado, porém com uma menor quantidade de nós com a interpolação linear. Como podemos ver aqui, ele vai assumir esse novo formato e, analisando aqui a disposição dos elementos vizinhos, é possível perceber que os modos de Hourglassing, elementos de primeira ordem, eles podem ser propagados de um elemento para o outro. Então, esse fenômeno pode ser um problema nesse caso. O Hourglassing, ele é um grande problema, principalmente para problemas envolvendo elementos no seu formato quadrilátero ou então hexaedros, e eu também consigo visualizar esse tipo de problema quando eu tenho hiperelasticidade, ou então quando eu tenho um alto nível de deformação plástica no meu modelo. Então, eu identifiquei cenários onde pode ocorrer o problema de Hourglassing, mas como que eu posso resolver esse tipo de problema? Ou então, minimizar o efeito na minha resposta estrutural? Bom, durante a geração da malha, eu posso incluir os controles de Hourglassing, e esses controles, eles podem ou eliminar esse tipo de problema, ou então diminuir o efeito dele na minha resposta. Contudo, embora eu encontre uma solução para esse tipo de fenômeno, eu preciso avaliar as energias de deformações para ver se esse controle de Hourglassing ele não está afetando a minha resposta de maneira com que eu não consiga validar ela com o teste real, com aquilo que acontece na prática. Vamos analisar esses dois gráficos aqui. Por padrão, a energia artificial que é gerada pela adição do meu controle de Hourglassing, ela tem que ser 1% da minha energia interna. Então, aqui, à esquerda, eu tenho o gráfico da energia interna e o gráfico da energia artificial gerada pela inclusão do controle de Hourglassing. Como posso perceber, ao longo da minha análise, essa energia artificial dissipada, ela vai aumentando. Isso significa que eu não consigo validar o meu modelo com a inclusão do controle de Hourglassing. Agora, vamos analisar esse gráfico aqui à direita. Eu tenho a minha energia interna e a energia artificial gerada pela inclusão dos controles de Hourglassing, ela praticamente se mantém nula. Então, nesse caso aqui, eu não tive uma alteração do real, portanto, eu posso validar a minha simulação que eu acabei de realizar.
Agora nós vamos falar um pouco sobre incompressibilidade. Os materiais incompressíveis, como por exemplo as borrachas, e os materiais quase incompressíveis, como metais em alto regime plástico, eles podem exibir, em análise de elementos finitos, um comportamento excessivamente rígido, devido ao travamento volumétrico, resultando num comportamento que não condiz com a realidade física. Por exemplo, eu tenho aqui o meu comportamento correto, e aí, quando acontece o travamento volumétrico, eu tenho uma alteração da rigidez do meu material. E para impedir o travamento volumétrico, o usuário ele pode utilizar elementos com integração reduzida, pois eles têm menos restrições volumétricas, e a integração reduzida ela elimina efetivamente o travamento volumétrico em muitos problemas, onde o material ele é quase compressível, ou seja, em metais com alto nível de deformação plástica. Ou então, eu posso utilizar também elementos com a formulação híbrida. Os elementos híbridos, eles introduzem mais variáveis no meu problema da simulação para aliviar o travamento volumétrico. Contudo, isso proporciona um maior custo computacional. O uso da formulação híbrida ela é mandatória para modelos totalmente compressíveis, ou seja, para hiperelásticos, e para materiais quase incompressíveis, ou seja, metais em alto nível de deformação plástica, ele pode ajudar a convergência. Porém, os elementos híbridos, eles não são recomendados em problemas em que os elementos são deformados até o limite máximo da minha região plástica. Então, embora ele facilite para altos níveis de deformação plástica, se eu chegar no nível máximo dessa deformação, o elemento híbrido ele não vai auxiliar, pelo contrário, ele pode até trazer alguns problemas para a convergência. E outra consideração em relação à formulação híbrida é que não há suporte para elementos no estado plano de tensão e o APUS Explicit ele não inclui os elementos híbridos na sua biblioteca, com exceção dessa formulação aqui, ó, desse elemento aqui. Bom, agora qual é o formato do elemento, independentemente se é bidimensional ou tridimensional, sólido que eu devo escolher na minha malha? Bom, aqui nós vamos fazer algumas comparações entre elementos quadrangulares e hexaedros e elementos triangulares e tetraedros. Para começar, os elementos triangulares e tetraedros, eles são mais versáteis, pois eles podem ser gerados em qualquer topologia sem a necessidade de realizar partições na geometria, conforme é necessário quando o usuário ele tenta malhar a geometria somente com elementos quadriláteros ou hexaedros. Porém, os elementos hexaedros e quadrangulares possuem melhor taxa de convergência comparados aos tetraedros e aos triangulares, com uma menor possibilidade de distorção da malha. E essa taxa aumenta ainda mais quando comparamos com elementos utilizando a integração reduzida. Eu tenho também uma maior precisão dos meus resultados, porque apesar de os elementos triangulares e tetraedros eles serem adequados para o uso em geral, uma boa malha somente com elementos quadriláteros e hexaedros fornece uma solução com a mesma precisão em um tempo menor. Em outras palavras, para conseguir a mesma qualidade de um elemento, de uma malha com elementos quadrangulares ou então com elementos hexaedros, eu preciso fazer um refinamento muito maior para elementos puramente triangulares ou tetraédricos. Entretanto, há casos em que gerar uma malha puramente hexaédrica ela é custosa e o usuário acaba utilizando elementos triangulares e tetraedros. Nesse caso, é sempre bom lembrar de usar esses elementos com interpolação quadrática, lembrando que o uso de elementos triangulares e tetraedros de segunda ordem, ele apresenta melhores resultados quando eu incluo a formulação modificada, independentemente se vai ser uma análise com o solver standard ou com o solver explicit. Em relação à interpolação, qual escolher? A interpolação quadrática, que é a interpolação de segunda ordem, ou então a interpolação linear, que é a interpolação de primeira ordem. Bom, os elementos de segunda ordem, eles fornecem uma maior precisão para problemas envolvendo elasticidade. Eles são ideais para análise de fraturas estacionárias.
Os elementos de segunda ordem são a melhor escolha se a flexão predomina na minha simulação. Os elementos de segunda ordem, eles capturam melhor a topologia do modelo com menos elementos, evitando, assim, grandes concentradores de tensão. Agora, se na simulação forem esperadas descontinuidades cinemáticas, como áreas de cesariamento, os elementos de ordem linear são mais robustos e geralmente mais precisos. Os elementos de primeira ordem também são conhecidos por serem menos sensíveis à distorção comparados aos elementos de segunda ordem, logo, são melhores para problemas onde ocorrerá grande distorção da malha durante a simulação. A interpolação linear, ela é recomendada em problemas de contato com a discretização node to surface, pois os elementos de primeira ordem têm forças nodais que são diretamente consistentes com a tensão de cisalhamento, e os elementos lineares também possuem uma melhor performance em problemas envolvendo impacto. Agora, algumas propriedades chaves dos elementos sólidos. Vamos começar com os triângulos e os tetraedros lineares. Algumas informações gerais. Geralmente, aplica eles como elementos internos do meu componente, ou seja, no interior do meu sólido, ou então em áreas onde eu não vou ter um estudo muito aprimorado, são regiões onde eu não vou avaliar com tanta precisão quando comparado com áreas onde eu vou precisar de um estudo melhor e que devem ser gerados elementos de outra formação, de outro formato para esses casos. São elementos que possuem uma maior rigidez. Portanto, eu preciso de um melhor refinamento desses modelos quando eu quero uma resposta de qualidade. E aqui eu tenho algumas variações que eu posso achar na biblioteca de elementos. Aqui eu tenho para formulação no estado plano de tensão e deformação, elementos aximétricos ou então tridimensionais. Eu tenho a formulação regular e a formulação híbrida. Para alguns desses elementos, eu tenho também a formulação aqui para visualização melhorada da resposta de tensão. Para os elementos quadrangulares, ou então hexaedros, de interpolação linear, algumas informações gerais sobre eles é que, quando eu utilizo o regime elastoplástico, eu posso utilizar a integração reduzida. Para materiais incompressíveis, eu devo incluir a formulação híbrida. Quando eu tenho uma malha refinada, incluindo a integração reduzida, eu tenho um menor custo computacional. Porém, se a minha malha ela é grosseira e utiliza a integração reduzida, eu posso ter o problema de hourglassing, conforme já falado na apresentação. E lembrando que a integração reduzida, ela traz um comportamento muito rígido para torção, então, para análise envolvendo torção, evitar a integração reduzida para esse tipo de elemento aqui. E quando eu tenho uma simulação de flexão, eu posso incluir os modos incompatíveis para trazer uma melhor resposta. Agora aqui algumas variações desses elementos. Para a formulação plane stress aximétrico e tridimensional, eu tenho a formulação regular aqui, que seria a integração completa. Eu tenho a formulação híbrida e a integração reduzida, lembrando que, no caso, eu posso combinar a integração reduzida com a formulação híbrida também, dependendo do caso e da disponibilidade desse tipo de elemento para cada uma das formulações. E, além de tudo, eu tenho também a variação com a visualização da tensão melhorada para esse tipo de elementos e também a inclusão aqui dos modos incompatíveis. Agora, nós vamos falar dos elementos sólidos triangulares e tetraédricos com a ordem quadrática.
eles são adequados para o uso em geral. Quando o meu material ele é incompressível ou preciso utilizar a formulação híbrida para evitar o travamento volumétrico. Para aplicações dinâmicas, é interessante eu incluir a formulação modificada para esses elementos. Quando, em regiões onde eu tenho contato com a discretização node-to-surface, é melhor evitar tetraedros, pois eles podem sobrepor a superfície escrava. No caso, tetraedros com a ordem quadrática. Tetraedros de ordem linear, eu não vou ter esse tipo de problema. E aqui algumas variações. A variação regular, híbrida e modificada para plane stress, plane strain, aximétrico e tridimensional. Eu tenho também a possibilidade aqui, com a formulação híbrida, incluir a visualização da tensão melhorada. E, por último, os elementos quadrangulares ou hexaedros de segunda ordem. Algumas características deles é que eles podem ser, eles são adequados para o uso em geral. Eu tenho eficiência na distribuição da tensão e para casos onde envolve fratura mecânica. Sempre que eu tiver incompressibilidade, eu devo incluir a formulação híbrida. Utilizando a integração reduzida, eu tenho precisão da minha resposta e economia do custo computacional. E aqui algumas variações para o estado plano de deformação, tensão, modelos aximétricos e tridimensionais. Eu tenho a formulação regular, híbrida e de integração reduzida, além também de alguns elementos eu poder incluir a variação para tensão, visualização melhorada da resposta de tensão. Agora nós vamos falar sobre os elementos de casca. Os elementos de casca são utilizados para modelar estruturas nas quais a dimensão da espessura é significativamente menor do que as outras dimensões. E os elementos de casca, eles se dividem em elementos convencionais e elementos contínuos. No caso dos elementos de casca convencionais, eles usam essa condição para discretizar um corpo, definindo a geometria em uma superfície de referência. Nesse caso, a espessura ela é definida pela definição da propriedade da seção. E os elementos de casca convencional, eles têm grau de liberdade tanto de deslocamento quanto também de rotação. Já os elementos de casca contínuo, eles discretizam o corpo tridimensional inteiro. E a espessura ela é determinada a partir da geometria nodal do elemento. Enquanto aqui eu aplico a seção, faço só uma superfície, aí na seção eu digo qual é a espessura. A espessura aqui do meu elemento de casca contínuo é a distância aqui nodal de um para o outro, de um nó para o outro. E também os elementos de casca contínuo têm apenas grau de liberdade de deslocamento, eles não possuem rotação. Do ponto de vista de modelagem, os elementos de casca contínuo parecem sólidos, contínuos, tridimensionais, mas o seu comportamento cinemático e constitutivo é semelhante aos elementos de casca convencional. Para a definição dos elementos de casca, é necessário definir a geometria do componente, que deve ser sempre feita no espaço, salvo para modelos aximétricos que serão feitos no plano. Eu preciso definir a orientação e a discretização dessa casca. Por padrão, o Abacus, ele calcula a direção do vetor normal requerido para a estimativa da curvatura inicial da topologia discretizada. Então, ele já faz isso automaticamente. E justamente por isso, o ideal é gerar uma malha refinada o suficiente, pelo menos nas regiões mais curvas, para que o Abacus possa criar com precisão esse vetor normal para cada um dos elementos. Além do vetor normal, as direções locais na superfície são obtidas de acordo com a convenção usual do Abacus. Baseando no sistema de coordenadas global aqui, eu tenho que a direção T1 geralmente é a primeira direção local do elemento, que é representada pela projeção do eixo X global. Já T2 ela é a segunda direção local do elemento.
É só uma observação nesse caso, que se o eixo global X ele for perpendicular à superfície do meu elemento de casca, o T1, na verdade, vai ser a projeção do eixo Z global. Eu também preciso definir, no caso, a seção, onde é feita a atribuição do material e da seção em casca, e também da espessura do elemento, que pode ser homogênea, ou seja, contínua ao longo do elemento, ou então ela pode variar conforme a necessidade do usuário. Eu tenho também a integração numérica desse elemento, que ela pode seguir a regra de Simpson ou de Gauss, conforme o interesse do usuário, e ela pode ser calculada durante a análise, caso o meu material ele apresente comportamento não linear, ou então ela é calculada antes da análise, quando o meu material ele é puramente linear. Eu tenho também o posicionamento dos nós. O posicionamento dos nós no elemento, ele é feito em um plano de referência, que pode ser localizado ou no plano médio da espessura do elemento, ou então na face superior ou na face inferior do meu elemento. E a definição do posicionamento dos nós ela é importante para evitar que o elemento ele penetre em um outro elemento de casca, ou então para evitar folgas indesejadas. Os elementos de casca convencional, basicamente, eles são divididos de acordo com o nível de deformação e a sua espessura. Com relação ao nível de deformação, eu tenho os elementos de deformação finita, que eles são adequados para análises onde ocorrem grandes deformações e permitem uma mudança na espessura do elemento. O cálculo da mudança na espessura é baseado nos deslocamentos nodais do elemento. Já os elementos de deformação pequena são adequados para análise de pequenas deformações e a mudança na espessura devido à deformação ela é ignorada nesses elementos. Os elementos de deformação finita, eles podem ser classificados como elementos gerais, independentemente se a sua espessura é mais grossa ou mais fina. Já os elementos de deformação pequena, eles podem ser ou finos ou então espessos, não alterando a magnitude da sua espessura. Agora, trabalhando com a espessura, os elementos de deformação finita, que são os elementos gerais, eles permitem pequenas deformações de cisalhamento transversal e eles utilizam a teoria de casca espessa à medida que a espessura ela aumenta e eles se tornam elementos discretos de casca fina de Kirchhoff à medida que essa espessura diminui. Já os elementos de pequena deformação finos são necessários nos casos em que a flexibilidade do cisalhamento transversal ele é desprezível e a normal do elemento ela permanece ortogonal à superfície de referência do elemento. Para elementos homogêneos, isso daí ocorre quando a espessura ela é inferior a 1/15 do comprimento característico da superfície do elemento, ou seja, se a minha espessura ela é menor do que 1/15 do comprimento do meu elemento, então eu utilizo elementos com deformação pequena, finos. Já os elementos de pequenas deformações mais espessos, eles são necessários. Os elementos de deformação finos espessos, eles são necessários nos casos em que a flexibilidade do cisalhamento transversal ela é importante e é necessária uma interpolação de segunda ordem do meu elemento. Ele é classificado como espesso quando a espessura ela é superior a 1/15 do comprimento característico do meu elemento que eu estou utilizando. Agora nós vamos ver algumas definições que são necessárias para elementos de casca contínuos. Primeiro eu vou falar sobre a geometria. Como os elementos de casca contínuos são tridimensionais para o uso em estruturas de geometria geralmente finas, com uma resposta semelhante à de casca,
é necessário gerar uma superfície desse componente sólido, transformar ele num sólido em uma superfície. Em seguida, é atribuída a seção do material da seção em casca, a geometria e também da sua espessura. E, diferentemente do elemento de casca convencional, a espessura de um elemento de casca sempre será contínua. Eu não consigo utilizar elementos contínuos com variação da espessura do elemento de casca. E, por padrão, a orientação aqui do meu elemento de casca, ele vai ser em relação à conectividade do meu elemento nodal. Então, eu levo em consideração a conectividade nodal, não sendo necessário atribuir essa orientação. Em seguida, eu preciso gerar a malha. No caso, a geração da malha para elementos contínuos é um pouco diferente para os demais elementos, pois após a gente gerar esses elementos, é necessário fazer uma extrusão dos elementos com a magnitude da espessura definida na sua seção. Então, aqui eu tenho a minha malha gerada, faço a extrusão desses elementos de casca aqui, porém, tem alguns casos que, dependendo da minha orientação, e dependendo da topologia do componente, eu tenho que a orientação da superfície positiva ou negativa, ela fica diferente. Então, para alguns casos, é necessário redefinir essa orientação para que eu consiga ter uma resposta coerente da minha análise. E agora, sobre os elementos de casca contínuos, eu tenho uma diferença em relação a eles, porque eu só tenho o nível de deformação finita, logo eu tenho a espessura geral, que ela pode alterar de fina para espessa e de espessa para fina. Eu não tenho elementos de casca contínua com nível de deformação pequena. E agora, quando que eu devo utilizar elementos convencionais e quando que eu devo utilizar elementos de casca contínuos? Bom, vamos fazer uma comparação entre elas. Para começar, os elementos de casca contínua, eles são mais precisos na modelagem de contatos do que os elementos de casca convencionais, pois empregam contato bilateral, levando à consideração das alterações da espessura. Para aplicações de casca fina, no entanto, os elementos de casca convencionais oferecem um desempenho superior. Em hábitos standard, os elementos contínuos finitos exibem convergência muito lenta, e no hábitos explicit, esses elementos resultam em uma análise com incremento de tempo estável muito pequeno, o que também torna o processo mais lento. Os elementos de casca contínuo não podem ser utilizados com material esponjoso. Como os elementos de casca contínua utilizam uma formulação de tensão plana, é necessário verificar se não há nenhuma alteração significativa na espessura, ou seja, aproximadamente menos de 10% dessa alteração. Qualquer alteração que for acima de 10%, recomenda-se o uso de elementos de casca convencional. Já os elementos contínuos, eles capturam com mais precisão a resposta através da espessura para estruturas laminadas compostas, de material composto. Aqui eu tenho a biblioteca de elementos, com as aplicações gerais para determinados tipos de elementos. Isso depois vai ser fornecido para vocês, a gravação vai ficar disponível para vocês, então vocês vão poder comparar aqui cada tipo de elemento para cada tipo de aplicação aqui. E por fim, nós vamos falar sobre os elementos de viga. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a definição do elemento de viga. Primeiro, eu preciso definir se eu vou trabalhar no plano ou então no espaço. Ao trabalhar no plano, apenas duas definições são necessárias. Já no espaço também são necessárias as definições no caso, da conectividade do elemento, das coordenadas nodais e da orientação. No caso, a conectividade do elemento seriam, eu tenho um nó e eu tenho outro nó, e aí com isso eu traço o meu elemento de viga aqui,
de uma extremidade à outra. A coordenada nodal seria, no caso, a posição do nó 1 e do nó 2, que vai formar o elemento de viga. E quando eu estou trabalhando no espaço, é importante ter a orientação também, porque para definir qual que vai ser a orientação tangente e as direções normais. Além disso, eu também preciso definir a seção, que contém informações sobre o material utilizado do elemento e também qual que vai ser o perfil da sua seção transversal. O Abacus, ele fornece os seguintes perfis transversais. Perfil em caixa, perfil em tubo, perfil circular, perfil retangular, perfil hexagonal, perfil em trapézio, perfil de viga I, viga T, viga L, ou então o perfil que eu posso criar arbitrariamente, e ao criar cada perfil, automaticamente já é criado também o centroide do elemento, exceto quando eu crio um perfil generalizado arbitrário, que aí realmente eu preciso entrar com essa informação, mas para todos os demais casos, o centroide ele já é criado automaticamente, não sendo necessário definir ele manualmente. E agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de viga que tem na biblioteca do Abacus. Basicamente, os elementos de viga eles são divididos entre os elementos de viga de Euler e Bernoulli. Esses elementos assumem que não há deformação transversal em relação ao cisalhamento. Assim, o perfil ele sempre deve ser fino. As suas dimensões da seção transversal devem ser pequenas em comparação com as distâncias típicas ao longo do seu eixo. E para elementos de viga de material uniforme, as dimensões típicas da seção transversal devem ser menores do que 1/15 comparado com o comprimento desse elemento de viga. Eu tenho também o elemento de viga de Timoshenko, que ele é utilizado para modelar deformações axiais finitas em análises geometricamente não lineares. O modelo de deformação de cisalhamento transversal ele pode ser utilizado em vigas mais espessas, robustas, e também para vigas mais finas. Enquanto eu tenho apenas perfis mais finos, a viga de Timoshenko eu posso utilizar tanto para perfis finos como para perfis mais espessos. E para vigas, utilizando elementos de vigas, utilizando material uniforme, a teoria de Timoshenko ela pode fornecer resultados úteis para dimensões de seção transversal de até 10 avos do comprimento do elemento de viga. Ainda falando um pouco mais sobre as vigas de Timoshenko, é possível fazer as seguintes considerações. Em relação ao uso da interpolação linear, eu posso utilizá-la para casos que envolva contato, como a colocação de uma tubulação em uma vala ou no fundo do mar, ou então contato entre uma coluna de perfuração e o furo de um poço. Já para interpolação quadrática, é mais preciso para casos em que envolve carga distribuída ao longo do meu elemento de viga e para estudos de vibração dinâmica, em que as forças de inércia fornecem um carregamento distribuído. Em relação à formulação híbrida para os elementos de Timoshenko, elas devem ser utilizadas em análises geometricamente não lineares, quando a viga sofrer grandes movimentos, ou então, se ela for, no caso, esses grandes movimentos seria para movimentos muito rígidos, como é o caso de um link de sistema de suspensão de um veículo, ou então quando ele for muito flexível, como um tubo ou um cabo que vai ser muito comprimido. E esses elementos geralmente convergem mais rapidamente nesses casos, embora os seus graus de liberdade extra tornem os mais caros, eles geralmente são mais eficientes. Então, embora com a formulação híbrida eu tenho mais graus de liberdade, para esses tipos de situação, onde eu tenho um comportamento muito rígido ou muito flexível da minha viga de Timoshenko, eu posso utilizar a formulação híbrida. E, além disso, eu tenho também os elementos de tubo, que é uma formulação, que é uma outra formulação, não é o elemento de viga, é o elemento de tubo, que ele permite uma modelagem precisa da flexão elastoplástica de tubos com alta pressão interna ou externa. E aqui eu tenho uma tabela
com determinados tipos de problema e quais são os melhores elementos que eu posso utilizar de acordo com, seja ele de Euler-Bernoulli ou então a viga de Timoshenko, e também a formulação deles. Tanto os melhores elementos para essa aplicação, como também quais elementos que eu devo evitar.